Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Aqui está a videoprova 2 de dispositivos eletrônicos. Matéria lecionada pela professora doutora Maria Glória Canho de Andrade, discente Luiz Eduardo Aciari. Nessa de videoprova, a primeira questão, ela pede o seguinte: explique o funcionamento dos transistores MOSFETs, metal óxido semicondutor transistor efeito de campo, quando se encontram na região de saturação, perfil de carga. Para elucidar melhor a questão sobre os MOSFETs, decidi explicar um pouco sobre os MOSFETs em si. MOSFET, o que ele é? O MOSFET é um transistor de efeito de campo, metal óxido semicondutor. A sigla ela vem do inglês, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. No caso, ele usa o efeito de campo e ele tem, em si, uma camada de metal óxido semicondutor. O princípio de funcionamento do MOSFET foi pela primeira vez concebido em 1925, em uma patente por Julius Edgar Linfield, que está aparecendo à minha esquerda. O MOSFET, em si, ele tem o dreno, o portão e a fonte. O dreno ele é representado pela letra D, o portão é representado pela letra G, de gate em inglês, e a fonte é representada pela letra S, source em inglês. Nesta figura, nós podemos ver que é um MOSFET NMOS, que está representado no diagrama esquemático, devido à setinha saindo dele. E à esquerda da representação esquemática está um encapsulamento do MOSFET mostrando como que ele é. A estrutura do MOSFET ela é determinada do seguinte modo: tem um substrato, que normalmente no caso do NMOS é do tipo P e no caso do PMOS é do tipo N, no qual são colocados materiais altamente dopados do material em questão, que pode ser tipo P ou tipo N, e uma placa, que é a porta, com metal óxido semicondutor na espessura ali. Daí essa espessura, a largura e o comprimento são especificações técnicas que definem muitas propriedades, como por exemplo a transcondutância do MOSFET. Tanto que existem até fórmulas para calcular algumas propriedades do MOSFET de acordo com essas variáveis. Daí na imagem está sendo mostrado um diagrama, um corte em perspectiva do MOSFET e o outro que é um corte longitudinal do MOSFET, mostrando como que é a distribuição. Esta imagem foi retirada do Cedra. Essa imagem também foi retirada do Cedra e mostra o princípio de funcionamento do MOSFET do tipo enriquecimento. Como você pode ver, as polarizações do VS, o VS está conectado ao TER, o VG está conectado ao positivo de uma fonte, cuja tensão é VGS, e o VD está conectado a uma fonte VDS. No caso, esse daqui é um NMOS, e como você pode ver, o substrato é do tipo P. Nesse substrato do tipo P, temos também na fonte e no dreno material tipo N altamente dopado, que é representado pelo N+. Quando ocorre a polarização de forma com que se forme na região triodo, por exemplo, no MOSFET de enriquecimento, nós podemos ver que há a formação de um canal. Nesse caso, um canal N, porque é no NMOS, né?
e esse canal ele possibilita a condução. O funcionamento do MOSFET ele pode ser representado também como se fosse uma analogia à válvula de água. Por exemplo, se nós observarmos a imagem, nós podemos ver que o portão ele atua como uma válvula que controla a entrada de água do source passando para o dreno. Então, nós podemos controlar a quantidade de corrente pelo MOSFET. Só controlando o gate, sem muitas interferências. Aí temos o MOSFET NMOS, que é um MOSFET cuja formação de canal no canal N, né? É formado um canal N. Ele pode ser representado tanto como no esquemático pela esquerda do slide, em que se considera também o terminal B, que é o terminal do encapsulamento, e também se considera mais ainda a simbologia da figura à direita, no qual temos o dreno, o portão e a fonte. E o canal N, no caso, ele é simbolizado com a setinha saindo da placa. No caso do PMOS, ocorre-se a formação do canal P. Nesse caso, do mesmo modo, também temos a representação com o B do encapsulamento e também temos a do fonte, portão e dreno. Só que nesse caso, a representação usada ali, você pode se perceber que a fonte é que está com a setinha entrando na placa. Nesse caso, significa a polarização do PMOS, que é o transistor do canal P. Também existe com a formação de par complementar entre PMOS e NMOS, que é chamada de CMOS. Ele é largamente usado na microeletrônica, principalmente em computadores, desde a década de 80, principalmente, que foi bastante usada a lógica CMOS, né? Principalmente em microcomputadores, né? E o nome ele vem de Complementar MOS, do inglês. Nesta imagem nós podemos ver que ele é montado num substrato tipo P, tem uma camada de óxido de silício para isolação e tem uma cavidade tipo N extra para a inserção do PMOS, ou seja, o PMOS ele é colocado em uma cavidade extra, enquanto que o NMOS ele usa o próprio substrato do wafer. Daí com esse par nós temos o famoso CMOS. Agora, comparando o FET do MOSFET com o TBJ, né? Ou seja, os transistores de efeito de campo com os transistores bipolares de junção, nós podemos ver que os transistores bipolares de junção são controlados por tensão, enquanto que os transistores de efeito de campo são controlados por corrente. Bem como também os TBJ são bipolares, enquanto que os FETs são unipolares. E também os TBJs apresentam pequena impedância de saída, enquanto os FETs apresentam alta impedância de saída. Também tem a propriedade de que o FET ele tem a região de triodo como chaveamento e a região de amplificação na saturação, diferentemente do TBJ, em que a amplificação é na região de triodo e o chaveamento é na região de saturação. Aqui temos um slide mostrando também, com foto retirada do slide da professora, as diferenças do FET e do TBJ, em que o controle do FET é feito pelo controle da tensão, enquanto que o controle do TBJ é pelo controle de corrente. Voltando à questão, né, depois de explicar um pouco mais sobre MOSFET, vamos elucidar também as regiões de operação. A região do triodo é dada quando a tensão VDS é menor do que a tensão VGS menos VT. E temos uma curva que começa linear e depois adquire uma curva parabólica. Já na saturação, nós temos que VDS é maior do que VGS menos VT.
e pode-se ver que a corrente ID mantém-se constante. Isso depois de ter passado por um limiar em que VDS de saturação é igual a VGS menos VT. Vou explicar mais um pouquinho sobre a saturação. A região de saturação é a região onde o MOSFET apresenta amplificação de sinais. Quando você quer fazer um amplificador, você utiliza o MOSFET em sua região de saturação. A região de saturação ela ocorre após a região de estrangulamento, que na realidade não é uma região, é mais um ponto onde começa a saturação, que é quando VDS é igual a VGS menos VT. E o IDS, na região de saturação, ele se mantém constante. O que acontece? Explicando um pouco mais sobre estrangulamento. Quando VDS é igual a VGS menos VT, ocorre o estrangulamento, o fenômeno chamado de pinch-off do canal. Ou seja, o canal que tem uma formação normalmente retangular, ele começa a ser estreitado de acordo na região triodo. Aí quando esse estreitamento ele deixa de ser trapezoidal e adquire forma triangular, nós consideramos que ele está no ponto de estrangulamento, ou seja, uma extremidade do canal, que é a extremidade do dreno no caso do NMOS, ela está sendo estrangulada. E a tensão de estrangulamento é quando o VDS é igual a VGS menos VT. E a partir desse estrangulamento, nós temos a região de saturação. Aqui tem uma outra imagem na qual mostra-se essa relação, em que temos de forma trapezoidal, no caso da região de triodo, e ela vai diminuindo de acordo com o tempo. Então, a região de saturação ela é a região que ocorre quando o VDS ele é maior ou igual a VGS menos VT. Desse modo, ele já foi estrangulado e não se considera mais a existência do canal na saturação, porque o canal já foi estrangulado. O perfil de carga é elucidado pela imagem retirada do slide da professora, na qual podemos ver que a corrente de dreno se mantém constante, o VGDS é maior do que o VT, o VDS é maior do que o VGS menos VT, de acordo com as comparações, e podemos ver que os elétrons eles se concentram no dreno. Segunda questão. Explique o funcionamento dos transistores MOSFETs, metal óxido semicondutor transistor efeito de campo, quando se encontram na região de inversão, perfil de carga. Primeiramente, a região de inversão ela é uma região formada quando é formada uma camada de inversão de elétrons minoritários que são atraídos para uma região abaixo do canal. Isto ocorre quando a tensão aplicada VGS é maior do que VT e ID é igual a zero, ou seja, é uma região que ocorre dentro da região de corte. E nesse caso, uma região tipo N forma um canal de inversão que conecta a fonte com o dreno, ou seja, forma-se um canal. Só que nesse caso é um canal inverso. É uma região com propriedades na qual o perfil de carga pode-se ver que a corrente de dreno será zero, a VDS, tensão de dreno, e a tensão de fonte será zero, e o VGS será maior que o VT. E pode-se ver que as cargas de elétrons, que são portadores minoritários, no caso do tipo, nesse tipo, né? Podemos ver que os elétrons eles se distribuem de uma forma uniforme, formando o canal no perfil de carga, que são as cargas de inversão. Pode-se ver ali que eles estão em direção à porta. Terceira questão. Nessa questão, é pedida para citar 3 exemplos de transistores da nova geração. Para cada um dos exemplos citados, comente sobre as principais diferenças em termos estruturais
em relação aos transistores MOSFETs convencionais, planares. Primeiro vamos dar uma introdução sobre planar e tridimensional. Na topologia planar, os MOSFETs eles são construídos de uma forma no plano mesmo, que seria a wafer, né, do semicondutor, e ocupam um espaço bidimensional na placa. Ou seja, eles ocupam uma área e ocupam um espaço que poderia ser usado, né? É uma topologia que já não é muito mais usada em aplicações mais elaboradas, como por exemplo processadores, né? Mas é uma topologia que ainda é aplicada em semicondutores mais triviais e discretos, como por exemplo transistores discretos. Já em CIs mais modernos, normalmente ela não é empregada, principalmente em relação à miniaturização. Já a topologia 3D, ela surgiu com a necessidade da miniaturização. A miniaturização na eletrônica permitiu com que tivéssemos celulares com cada vez maior capacidade de processamento. Processamento esse que há 40 anos atrás dependia de mainframes que ocupavam uma sala inteira. Essa miniaturização permitiu diversas evoluções tecnológicas, né? E revolucionou, de certa forma, muitos aspectos sociais, né? E essa evolução na eletrônica, com essa necessidade de miniaturização, foi aumentando. Até o ponto de que as estruturas semicondutoras tiveram que ser empilhadas tridimensionalmente, diferente das topologias planares. Na topologia planar você tinha de forma isolada. Cada um ocupava um espaço. Já na topologia 3D, pode-se ver que você pode ter... Você aproveita todas as dimensões para construir o semicondutor. É uma característica nova, usada bastante em processadores, inclusive, né? Daí na topologia 3D é permitido o empilhamento das camadas e o MOSFET, no caso, ele ocupa menos espaço. E também acrescenta em melhorias em relação a capacitâncias parasitas devido a, a muitas topologias novas, né, dentro da topologia 3D. Como pedido na questão, vou citar 3 exemplos muito interessantes dessa topologia, que são o Thin Field Effect Transistor, também conhecido como FinFET, o Gate All Around FET, também conhecido como GAA-FET, e o Floating Gate MOSFET. No caso, não citaria o Floating Gate MOSFET, desculpe meu erro, mas será o MBC-FET. Aqui tem uma imagem que ilustra bem como são alguns desses exemplos, né? Pode-se perceber que na topologia planar você tinha o portão, o dreno e a fonte dispostos de uma forma no plano. Já no topologia FinFET, pode-se ver que tem o aproveitamento de uma terceira dimensão, e você pode empilhar vários nessa dimensão, o que possibilitou uma grande quantidade de MOSFETs em menor espaço. Já no GAA-FET, utilizou-se outros materiais e organizou-se de forma com que deixasse em volta do portão. E no MBC-FET, uma tecnologia nova, criada pela Samsung, na qual se dispõe de uma forma vertical as placas. Vou explicar cada um deles melhor nesta questão. O Thin Field Effect Transistor, FinFET, é um MUG-FET, ou seja, ele é um Multi-Gate Field Effect Transistor. Ou seja, ele é um transistor de efeito de campo, FET, que tem muitos portões. Ou seja, ele tem diversos portões no mesmo substrato. E isso é devido à topologia 3D. A maioria dos MOSFETs utilizados na topologia 3D são MUG-FETs.
E o FinFET Effect Transistor, justamente pela capacidade de miniaturização, ele é muito utilizado em processadores de computadores, em processadores de celulares, em várias aplicações de microeletrônica moderna, no qual necessita-se de maior quantidade de processamento, ou seja, maior quantidade de transistores, em um espaço menor, um espaço pequeno, um espaço nanoscópico até. Isso graças ao desenvolvimento da nanotecnologia. Então, o FinFET ele já é largamente utilizado em CPUs, GPUs, processadores, e ele também tem posicionamento vertical nas portas, né? As portas são posicionadas de forma vertical em relação ao substrato, e uma capacidade dele é que devido ao posicionamento dele, principalmente, e a quantidade de portas em relação ao planar, ele tem maior velocidade de chaveamento em relação ao CMOS, que seriam os MOSFETs, a combinação de NMOS com PMOS, né, comuns, né, bem como os MOSFETs também. Então temos um chaveamento bem mais ágil, né? Aqui nesta imagem é mostrado como é o FinFET. Temos a fonte, o dreno e o portão. Neste caso, pode-se ver que o fim, né, a trilha, o fim, né, o gate passa por ele de uma forma assim. Então você pode colocar vários fins, vários gates, perdoe-me, vários portões, né, possibilitando uma quantidade maior nessa topologia. O Gate All Around FET. Nesse caso, nós temos Gate All Around. São portões que ficam em volta, né, do transistor, em volta do substrato. Né? Ele também é conhecido como Surrounding Gate, justamente por essa característica, né, ou SGT, na qual ele rodeia, né? Ele é posicionado em volta e ele é similar ao FinFET, exceto pelo fato de que ele rodeia em todos os lados. Mostrando a imagem, talvez até fique mais claro. No caso do GA-FET, né, ele é feito de uma liga chamada InGaAs, né, no qual tem arsênio, galho e índio. É uma liga dessas três substâncias que apresenta maior mobilidade eletrônica do que o silício. E ela é feita em nanotubos. Né? E com isso ela também representa maior velocidade de chaveamento do que o CMOS e também do que os MOSFETs. Principalmente pelo fato de que essa liga ela possibilita maior mobilidade eletrônica. Nesse caso podemos ver que o canal GAA ele tem uma forma em volta do canal ali. Tem o source, o drain, o substrato e o portão ele fica em volta do canal. E isso possibilita o maior desempenho, né, por nanotubos do GA-FET em relação ao FinFET. É uma questão que a grande parte dos eletrônicos utiliza também essa tecnologia atualmente. Agora uma tecnologia nova, que é o Multi-Bride Channel FET, MBC-FET. Ela baseia-se em várias pontes para a formação de canais. É uma topologia semelhante ao FinFET, porém com placas dispostas de forma horizontal, necessitando menos área adicional em relação aos FinFETs usuais. Principalmente porque você pode ter placas maiores dispostas de um outro modo, né? Ele foi criado pela Samsung e é uma tecnologia que, diferentemente do GA-FET,
na qual você tem que ter nanotubos e outro material semicondutor, né, para permitir o funcionamento, você pode utilizar a mesma tecnologia de fabricação do FinFET e ocupar um menor espaço. Né? E foi criado com a Samsung justamente com essa proposta, de ocupar menos espaço e permitir mais miniaturização sem necessitar modificar os processos de produção. E devido a essa propriedade, ele tem maior densidade de processamento do que os FinFETs. Ou seja, ele tem maior quantidade de transistores por área, o que resulta em processadores menores. E se compararmos com a mesma área de um processador de FinFETs, temos maior capacidade de processamento. E também, devido a isso, ele tem maior processamento do que os CMOS, que é os MOSFET, o uso de PMOS com NMOS. Nessa imagem podemos ver as placas enfileiradas de forma horizontal, uma em cima da outra. As placas de portão, né? As placas de gate. Elas são dispostas de uma forma lá no canal e isso possibilita você construir nessa topologia 3D maior quantidade. Essa é uma das grandes propostas da MBC FET, que permite uma miniaturização cada vez maior, como dito anteriormente. Essas são as topologias que foram estudadas para a realização da prova. Nesse caso vou mostrar aqui, fazendo um comparativo da planar até a MBC FET, mostrando-se a evolução da tecnologia 3D e como ela é uma tecnologia de fabricação que tem cada vez mais inovações que permitem ainda a lei de Moore ser válida. Ainda mais com novos materiais desenvolvidos, o ressurgimento de materiais como germânio utilizado às vezes, em alguns casos, né, com outros tratamentos, bem como também o uso de novas ligas, o uso de grafeno às vezes em algumas topologias, mas no caso, essas são 3 topologias que eu escolhi para abordar, que elas são utilizadas atualmente até em alguma escala mais industrial. Com isso encerro a prova. Essas são as referências que foram utilizadas. No caso, utilizei o Cedra, o capítulo 4, que é o capítulo de MOSFET, e das páginas 141 até 219, e utilizei também os slides da professora Maria Glória Canhão de Andrade, com as notas de aula sobre MOSFET. Utilizei algumas imagens do Cedra e algumas imagens dos slides da professora, e agradeço a disponibilização do material. Obrigado, agradeço a realização e a oportunidade e até mais. Boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado.